só vai parar quando eu soltar o clique. Eu estou segurando o clique aqui ainda, mesmo não estando mais com o mouse em cima do objeto. Quando eu soltar, aí que ele vai parar, ó. E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games in Dias, trazendo pra vocês mais um tutorial de desenvolvimento de games com Unity 5. E no vídeo de hoje eu vou estar passando uma dica bem rápida, mas bem funcional pra vocês sobre os nossos queridos UIs, pra gente poder estar executando ações ou rotinas ou funções e tudo mais, enquanto o mouse estiver por cima do botão, ou então enquanto você estiver clicando, segurando, não só em cima do botão, né, mas como de qualquer outro desses elementos aqui dos nossos queridos UIs, né, um texto, uma imagem, um botão e tudo mais. Eu já mostrei aqui no canal alguns tutoriais fazendo justamente isso, né, igual naquele tutorial que eu fiz sobre a série de jogos para Android, né, eu mostrei como, por exemplo, pegar uma imagem, né, dentro aqui mesmo dos UIs a gente criou um sprite, uma imagem, não sei, enquanto o dedo estava em cima daquela imagem, ele executava uma ação, a gente conseguia dirigir o cubo fazendo ações em cima disso, né, executando várias funções, mapeando se o dedo estava em cima daquele determinado ponto, né, se a gente estava tocando naquele ponto que estava dentro de uma imagem qualquer, tá bom? Só que dependendo do que você estiver fazendo no seu jogo, você vai precisar de mais coisas, ou então você vai ter uma série de botões aparecendo na tela, ou de outros elementos que você gostaria de fazer algum teste em cima deles, ou qualquer coisa do tipo, e pode ser que aquele tipo de script acabe complicando um pouco para você, porque você vai ter que mapear botão por botão, criar ou colocar um script dentro dele e ficar mapeando lá a posição dele na tela e tudo mais, pode ser um fator complicante para o seu jogo, e existe algo aqui dentro do Unity já pronto que pode ajudar a fazer isso muito mais rapidamente, tá ok? Então eu tenho aqui o meu botãozinho, a princípio a gente já tem dentro dele implementado uma função para a gente poder testar se ele está sendo clicado ou não, e se a gente quisesse utilizar era só clicar aqui em cima do mais, aí você coloca o componente que você quer, que tem o script que vai estar realizando a ação quando você clicar. Por exemplo, se eu quisesse fazer alguma ação e o script está na minha câmera, eu coloco a minha câmera aqui e eu procuro dentro das No Functions aqui, ó, qual função de todos os scripts que estão lá em cima da minha câmera, né, todos os componentes que eu coloquei dentro dela. Se eu quiser qualquer um desses aqui, todas as funções e variáveis que tem dentro dele também, eu posso estar chamando qualquer uma delas. E aí, ó, por exemplo, poderia dar um lookart, passar um transform para um parâmetro e tudo mais, poderia fazer qualquer uma dessas ações aqui, simplesmente ao clicar em cima do botão, né? Mas vamos dizer que o que eu quisesse era, enquanto o meu mouse estivesse em cima do botão, executar uma ação, tá ok? Eu criei esse scriptzinho aqui, ó, roda. Vamos abrir aqui no nosso querido MonoDevelop. O que ele está falando? Eu tenho uma variável booleana, a roda, e na minha função update eu estou falando para ele o seguinte, ó, se roda valer true, eu quero que ele rotacione o objeto no eixo Z, que é nos botões aqui, ó, que eu vou fazer basicamente isso, botão rodar, tá? E aqui nesse botãozinho, se a gente fizer qualquer rotação no eixo Z, ele vai rodar desse jeitinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Estou rotacionando o eixo Z dele, e é isso que ele está fazendo, beleza? Então, enquanto, por exemplo, eu tiver com o meu mouse em cima desse botão, eu gostaria que ele estivesse rodando. Ou então, enquanto eu estivesse clicando e segurando, eu gostaria que ele estivesse rodando. Então, são duas ações que a gente pode fazer simples, só para a gente poder testar isso. E a gente tem uma outra funçãozinha aqui, que é a muda roda, que vai justamente pegar essa minha variável booleana, e caso ela esteja valendo true, ela vai passar a valer false. E caso ela esteja valendo false, ela vai valer true quando passar por essa função, tá bom? E eu vou chamar essa função justamente com essas ações que a gente vai fazer de verificação lá dentro do nosso mouse, e aí vai passar então, dentro da minha função update, já está rodando ou não o meu botão. É um scriptzinho simples, básico, para a gente poder só mesmo fazer esse teste. Eu vou mostrar para vocês como é que chama essas funções, né? Então a gente tem aqui o nosso botão, eu coloquei o script dentro dele mesmo, então eu vou chamar essa rotina de dentro dele mesmo. Vou só tirar aqui a câmera, né? Vou até apagar aqui, só vim aqui colocar ninguém, né? Então ele não vai executar nada quando estiver desse jeito. Clicar aqui no menos, né? Clico no menos, ele desaparece. Para chamar essas funções, a gente vai vir aqui em add component, a gente vai dar aqui, ó, os triggers. Cadê? Trigger Event Triggers, tá bom? São esses eventos que a gente vai estar chamando para poder fazer esses testes para a gente. A gente vem aqui, adiciona um novo evento e tem vários aqui dentro. A gente pode chamar uma determinada função, por exemplo, quando a gente estiver com o ponteiro do mouse em cima dele, ou então quando ele entrar, né, com o ponteiro do mouse, ou então quando ele sair com o ponteiro do mouse, quando eu clicar, né, o pointer down, quando eu der realmente o clique, ou então o dedo no touchscreen, né, realmente encostar naquele determinado botão, ou então quando ele sair. Posso ter também aqui justamente o clique, né, o down é quando eu comecei o clique e o up quando eu soltei o clique. E o clique em si é a ação de clicar rápido, é a junção dessas duas, né? Quando ele clica e solta, aí eu faço um clique. Eu posso estar arrastando, posso estar drop, arrastando também, né? Passando de um para o outro, não sei. Tem várias funções aqui que a gente pode estar passando, tá bom? Eu vou focar nessas 4 primeiras aqui para a gente poder fazer uns testezinhos. Vamos começar aqui quando eu tiver com o mouse em cima, tá bom? Quando eu entrar com o meu mouse, eu vou chamar uma função. Eu vou vir aqui
E aí funciona basicamente como se fosse lá um on-click, né? Vou vir cá, vou clicar, vou dizer qual é o componente em tela que está com o script que eu quero que execute a ação. Então, quando o meu ponteiro do mouse entrar dentro do botão, por exemplo, né? Então, vou pegar o próprio botão, porque o script roda está aqui nele, ó. Beleza? Eu vou executar uma função que está dentro do meu script botão roda. A função que eu vou estar executando é aquela, cadê? Muda roda. Já estava até com o mouse em cima. Então, quando eu entrar com o meu mouse em cima do botão, ele vai chamar essa função. Minha função aqui, minha variável roda, ela está valendo falso, aqui no iniciozinho. Então, quando eu entrar, ela vai passar a valer true. Beleza? E quando eu sair, eu vou colocar então mais um evento aqui, ó. Vamos dar mais um mais aqui. Ah, não é um mais, não é aqui, eu tenho que adicionar um novo evento mesmo. Quando eu tirar o mouse de cima do meu botão, ou seja, quando o ponteiro sair, eu vou chamar de novo a mesma coisa. Ela já até colocou aqui para mim como padrão, ó lá. Ele já veio aqui, já colocou a mesma função, muda roda. Eu poderia colocar uma outra função qualquer que tivesse para poder desfazer a ação ou fazer uma ação diferente, mas já está aqui a muda roda. Então para mim está perfeito. Então ele vai estar executando para mim. Quando eu entrar com o mouse em cima do botão, ele vai fazer aquela variável valer true. E quando eu sair com o mouse, ele vai fazer a variável voltar a valer falso. Vamos dar um play aqui e vamos ver se vai funcionar. Ó, tô com meu mouse passando aqui, ó. Tá longe do botão. Quando eu colocar ele aqui em cima, olha só, a minha variável roda tá valendo true. Quando eu tirar, ela passa a valer falso. E olha só, não preciso clicar em nada, ele já está executando aqui a ação para mim. Então realmente esses Event Triggers estão funcionando perfeitamente pra gente. E se eu quisesse fazer isso para quando eu estivesse clicando, né? Quando eu clicar e segurar, aí sim ele rotacionar o botão. Como que funciona? É só a gente mudar, em vez de ser o pointer Enter, eu vou apagar aqui os dois, né? Vou apagar um primeiro, depois eu apago o outro. É só clicar aqui no menuzinho de cima, beleza? Vou adicionar um novo aqui, que vai ser o pointer down. E o outro que eu vou adicionar, como é a mesma função, até por isso que eu já aproveitei ali de cima, ele vai manter para mim aquilo. Então, quando eu clicar, que é o pointer down, quando eu fizer o clique, ele executa a minha função roda, né? Muda roda. E quando eu soltar, ele executa de novo, então ele vai fazer a mesma ação. Tô com o mouse aqui em cima, olha só. Não está acontecendo nada, mas quando eu clicar, ele vai começar a rodar o meu botãozinho. Quando eu soltar, ele para de rotacionar, porque ele também chamou aqui a minha função no pointer up. E aí eu consigo fazer esse efeitozinho bem maneiro. É um negócio que você pode colocar no seu menu, por exemplo, quando você estiver com o mouse em cima, executar uma animação de sprites e tudo mais, tá? E como vocês podem ver, bem tranquilo, bem de boa, não preciso fazer uma lógica muito complicada para saber se eu estou clicando no botão ou não. Eu poderia ter vários botões aqui em tela também, olha só, tenho vários botões aqui agora. Vamos só colocar eles aqui em posições diferentes, olha só, passei você para cá e para você para cá. São cópias do mesmo, né? Então todos eles têm o scriptzinho ali, né? Vou colocar cada um aqui numa posição da tela. Todos eles estão com seus scripts, então cada um vai funcionar distintamente, olha só. Ele está executando a função para um, está executando a função para outro, está executando a função para outro. Ele só vai parar quando eu soltar o clique. Eu estou segurando o clique aqui ainda, mesmo não estando mais com o mouse em cima do objeto. Quando eu soltar, aí que ele vai parar. Ó. Se eu clicar em qualquer outro lugar aqui não dá nada. Se eu clicar em cima do botão e manter o botão pressionado, ele vai continuar rotacionando ali o objeto. Quando eu soltar, ele para de rotacionar. Uma funçãozinha bem legal. Bem maneira mesmo, já que ela, enquanto o mouse está em cima, quando eu saio de cima do botão, ele para de executar a função, né? Para não, né? Ele executa de novo aqui a minha função, muda a roda e troca o valor daquele booleano, mas eu poderia ter outras N funções aqui dentro que fossem chamadas, poderia até ser funções diferentes, uma função para quando eu estivesse com o mouse em cima, outra para quando eu estivesse com o mouse fora, né? Para fazer ações diferentes, mas a lógica seria basicamente essa, a gente chamar os eventos trigger conforme a gente queira aqui para um evento novo que a gente pode estar adicionando, qualquer um desses aqui, ó, submit, cancel, end drag, begin drag, initializer, pointer drag. Aí tem várias coisas que a gente pode estar testando aqui. Esses quatro acho que são os mais usuais, né? Até por isso que eles estão aqui em cima. E o pointer click a gente já tem no botão, né? A função de on click nele. Legal, mas se eu quisesse implementar a função de on click, por exemplo, em cima de um botão, do texto, né? Ou então em cima de um, sei lá, o i aqui poderia ser numa imagem, poderia ser sei lá, no canvas em si, eu poderia colocar no panel, qualquer coisa que eu quisesse executar uma dessas funções, coloco o event on trigger nele e vai executar pra gente como se fosse o botão mesmo. Poderia colocar um on click ou qualquer uma dessas outras que eu mostrei pra vocês, tá bom, meus amigos? Como eu disse, eu já tenho aqui no canal alguns tutoriais que ajudam já nessa parte também para você fazer algumas outras ações, por exemplo, dirigir um cubo, quebrar ele, fazer o cubo pular, foi isso que eu fiz basicamente lá nas aulas de jogos para Android, né? Mas já ajuda bastante, utilizando tanto os UIs como os componentes antigos que a gente tinha, né? Que eram os GitTests e os GitTextures, a gente utilizava antigamente nas versões anteriores do Unity. Acho que eles ainda tem aqui, né? Se a gente vir aqui em Component, eu não lembro, acho que eles ficam. Lembro que tinha aqui Miscellaneous. Acho que nem vai ter mais. Nem vai ter mais. Mas a gente tinha assim
esses eventos. Eu poderia fazer isso aqui com o Raycast, poderia fazer isso de várias maneiras. Isso aqui é só mais uma que pode agilizar bastante o processo. Como vocês viram, eu cliquei 4 botões aqui, os 4 já estão com esse script. Eram coisas bobas, é só mesmo colocar esses eventos e eles funcionam aqui distintamente. Tá bom, meus amigos? Era basicamente isso que eu queria estar mostrando pra vocês. Nesses outros tutoriais vocês vão ter ainda mais conteúdo para poder dar uma estudada, caso vocês precisem de funções desse tipo pro jogo de vocês, tá ok? Espero realmente que seja uma coisa útil para vossas senhorias, que possa estar ajudando. Espero eu conseguir voltar a trazer tutoriais com mais frequência para vocês. Ultimamente está bem complicado de gravar. Já peço até perdão por isso, pela falta de tutoriais no canal. Vocês viram que o Bruneco trouxe mais tutoriais do que eu nesse período todo aí, de começo aí de ano, mas tá tranquilo, tá de boa. Qualquer coisa vocês podem comentar aí pra mim, qualquer dúvida que vocês tiverem eu faço aí o esforço pra poder trazer a resposta pra vossas senhorias. Qualquer dica também que eu ver aqui de coisas legais e interessantes também eu tento fazer um vídeo pra vocês, tá bom, meus amigos? Era basicamente isso, espero realmente que vocês tenham curtido, que seja útil. É isso, abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!